estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço se encontra a liberdade e o poder para escolher a nossa resposta. Essa resposta está o nosso crescimento e liberdade. Então, entre o que acontece e a maneira que você reage, espaço. Nesse espaço está a sua liberdade. Porque entre o que acontece e o momento em que você reage, existe um espaço. Normalmente, entre o estímulo e a resposta, tem um espaço. Então, entre uma coisa acontece. E aí, uma coisa acontece e você reage. Uma pessoa fala alguma coisa para você e você responde de imediato. A sua mãe fala alguma coisa para você e você reage de imediato. Ou algum amigo fala alguma coisa para você e você já se sente extremamente ofendido. Então, entre o estímulo e a resposta tem um espaço. Nesse espaço se encontra a liberdade e o poder para você escolher a sua resposta. E nessa resposta está o seu crescimento e a sua liberdade. Então, quando acontece alguma coisa, você fica ansiosa, ou você responde de imediato, ou você fica muito triste. E aí, entre essa maneira que você reage, ou você fica ansiosa, ou você responde, ou você fala alguma coisa, entre o acontecimento e a sua resposta, um espaço. E na verdade é nesse espaço que se encontra a sua liberdade de você responder. Ao invés de você reagir e falar um monte de coisa, ao invés de você ficar muito triste, ou ao invés de você ficar ansiosa, você pode mudar a maneira que você reage. Você não está com consciência da verdade, você é levada a reagir por causa desses sentimentos memorizados pelo seu corpo. Então, imagine um momento, alguém que te faz alguma coisa que te deixa muito bravo, muito bravo. Discussão com algum amigo, alguém que te ofendeu, alguém gritando com você, discutindo com você. Imagina a sua reação típica nesse momento. Sua reação ligada no piloto automático. Lembra, tipo, quando acontecia alguma coisa na minha casa, as pessoas falavam comigo, começavam a me xingar, na mesma hora, eu já começava a gritar. Ficava muito brava e, tipo, eu não tava errada. Só que quando as pessoas me chamavam a atenção e começavam a colocar, eu não tinha capacidade de me controlar. Então eu reagia e falava um monte de coisa que eu não deveria. Eu sempre reagia dessas maneiras, ainda mais depois do meu acidente. As pessoas falavam alguma coisa pra mim, eu não aceitava e aí eu começava a falar um monte de coisa. No momento em que eu reagia, começava a falar um monte de coisa, eu ficava como errada, né? Porque como que você reage quando acontece alguma situação com a sua família, com pessoas que você tem mais liberdade? O que você diz? Como que você age? Você grita, você insulta, você diz coisas que depois você se arrepende depois? Eu sempre falava coisas que depois eu me arrependi. Imagina você tendo esse tipo de reação. Agora, volta um momento, imagina essa situação de novo. As pessoas falaram um monte de coisa pra você. Só que a situação antes de você reagir. Porque quando a gente se torna mais uma situação de alta intensidade emocional, quando a gente tem mania de reagir, de fazer alguma coisa, alguém fala alguma coisa e a gente se sente ofendido, ou alguém fala alguma coisa e a gente vai reagir, como a gente passa a sentir o sentimento no corpo. Então, principalmente quem é mais novo, o nosso cérebro, 4 anos de idade, ainda é de adolescente. Ele está moldando, aos 25 ele se torna de adulto. Então, nesse momento é mais fácil para você sentir as emoções no corpo. Quando você sente uma forte emoção, sempre a gente tem que trazer a atenção para o nosso corpo. Mesmo que a gente seja mais velho, a gente nota que tem alguma coisa, só que os nossos pensamentos, eles confundem. A gente não sente o nosso corpo, a gente não sente os nossos sentimentos, porque a gente já condicionou o nosso corpo para pensar e sentir determinados sentimentos. E na verdade a gente está vivendo tanto no mundo particular da nossa própria cabeça que a gente não sente, a gente perdeu a habilidade de sentir realmente o corpo. A gente vive no automático, a gente anda no automático, a gente come no automático. Então você não sente a vida acontecendo porque você vive no automático, né? Então, quando você sentir uma emoção forte, a primeira coisa que eu vou falar para você fazer é para você ver aonde você sente isso no seu corpo. E aí, você tem que notar, porque no momento em que vem uma emoção muito forte, muitos pensamentos associados com essa emoção. Na verdade, a sua atenção ela fica completamente instável quando você sente uma forte emoção.
quando você aprende a sentir essa emoção no corpo, você fala, meu Deus, como assim? Como isso acontecia e eu nunca soube? Porque você fica completamente atordoado. Você fica completamente atordoado quando uma emoção forte ela desperta, você fica completamente atordoado. Não sabe o que fazer porque começa a pular pensamentos na sua mente e aí você fica muito confuso, porque você fica completamente perdido. E é muito intenso, no momento em que esse jato de adrenalina e cortisol solta no seu corpo, o seu coração começa a bater, você fica tremendo. Quando você passa realmente a sentir o seu corpo, assim, é um dos momentos assim mais sufocantes, né, que a gente pode falar. É muito sufocante quando isso acontece, quando você realmente passa. Eu sofria tanto por causa disso, mas eu sofria tanto porque qualquer pessoa tinha eu na mão. Na verdade, eu causava, não aceitava, mas eu caía lá embaixo porque eu perdia a razão. E quando a gente cai, quando a gente age por impulso e por emoção, a gente perde a nossa razão, porque a gente age por emoção. E na realidade, essas fortes emoções, elas vêm das profundezas do cérebro. E aí, quando elas vêm das profundezas do cérebro, é um impulso muito forte, são as emoções de sobrevivência, são as emoções mais impulsivas, mais primitivas. E aí a gente perde completamente o controle cortical, que é o controle do nosso córtex pré-frontal, que foi a área que foi afetada no meu acidente. Eu tive uma lesão no meu pré-córtex frontal, quando eu fiquei 24 dias em coma. Então, quando essas emoções vêm das profundezas do cérebro, a gente perde completamente o nosso controle cortical. Por isso que o Mindfully, ser mindful, a gente começa a exercitar essa área, que essa área é completamente integradora, e ela integra no restante do cérebro, e ela é onde você pode desenvolver as melhores habilidades humanas. O potencial humano, foco, concentração, equilíbrio emocional, empatia, capacidade de perceber você mesmo, de saber onde você esteve no passado, saber onde você está no presente, onde você vai no futuro, a capacidade de acabar com seus piores medos, tudo reside no nosso córtex pré-frontal. E essa área, gente, essa área você pode reconstruir ela. Você pode construir novas sinapses, novos neurônios. Da mesma forma que você constrói um músculo na academia, que não é uma coisa que você vai na academia, você não vai um dia e você constrói um músculo. É da mesma forma que você tem que fazer com o seu cérebro. É como escovar o dente. Você tem que escovar o seu cérebro, praticamente. Você vai fazer novos neurônios, novas sinapses, fazer ligações, vai reconectar outras, vai fortalecer outras e vai dissolver outras, porque você já tem padrões registrados no seu corpo de reações emocionais. Por exemplo, você tem mania de reagir a determinadas situações sempre de determinadas maneiras. Acontece alguma coisa, você fica nervoso, ou você fica bravo, ou você fica puto. Isso já é um condicionamento em você, isso já é uma reação emocional memorizada pelo seu corpo. O seu corpo já sabe reagir dessa forma, automaticamente. O hábito é uma coisa que o seu corpo faz tantas vezes que ele já sabe fazer no automático. Então, você já fez uma coisa tantas vezes que o seu corpo já memorizou e já sabe fazer de cor. E aí a gente tem que refazer todo o nosso corpo interior, né? Então, quando, né, acontece alguma coisa, na verdade, quando você... Eu sempre reagia das mesmas formas e no final eu ficava me sentindo péssimo, horrível. E o que me salvou de tudo isso foi aprender a ser mindful de mim mesma. Porque quando você é mindful de você mesmo, ao invés de você ser levado pela intensidade da situação, você já não é levado para aquela intensidade daquela situação. Você, na realidade, começa... É assim, eu vou contar, né? É aos poucos. Se tornar mindful de você mesmo, é aos poucos você vai tomando consciência. Depende da profundidade dos condicionamentos. Então, por exemplo, assim... você vai sentindo, no começo você vai começar a sentir o sentimento no corpo, né? E aí você vai identificar como que você sente isso e aos poucos você vai aprendendo a deixar esse sentimento ir. Mas é muito rápido a transformação e a maneira como você sofria por dias e que você para de deixar aquele sofrimento, porque o nosso corpo não sabe parar a reação do estresse.
ou a reação do nervoso, ou a reação do cansaço, ou a reação da frustração. Na verdade, você fica frustrado, ou você começa a pensar negativo, e aí você sente sentimentos negativos, e você começa a pensar negativo, e aí se torna um ciclo, e você fica nesse ciclo por dias, porque você não está consciente dos seus pensamentos, e nem dos seus sentimentos. Então você é levado por esse ciclo de pensar e sentir, né? E aí você pode parar esse ciclo de pensar e sentir e aprender a observar isso. E aí você começa a falar, nó, cara, eu tô ficando brava, eu tô ficando negativo. E no momento em que você toma consciência disso, você fala, meu Deus, como isso é possível? Eu não acredito que isso tá acontecendo. Nossa! E aí você sente uma fisgada no seu corpo, você fica totalmente sem ar, você não acredita. Você fala assim, por que demorou tanto tempo para eu descobrir isso? E aí, com o tempo e com prática, porque a prática é fundamental, porque é a prática que vai fazer você libertar o seu corpo do passado, porque as suas emoções, elas foram criadas no passado. As suas emoções são um produto final de tudo que você viveu ao longo de toda a sua vida. Então, na medida em que você vai tirando o seu corpo, porque você tem que treinar a sua mente, obviamente, né? Praticar isso todos os dias e todas as práticas. Por isso que todo dia eu tô vindo aqui ensinar uma prática diferente. Então, com o tempo, você vai deixando. Então, com o tempo, a gente vai tirando o nosso corpo do passado para colocar ele no presente. Na medida em que a gente traz o nosso corpo pro presente, mais a gente vai tirando o nosso corpo do passado. As nossas emoções nasceram no passado. Então, as nossas emoções, elas nasceram em algum momento muito traumatizante da nossa vida. E a gente carrega elas dentro da gente. E a gente carrega esses traumas que nos assombram até hoje em dia, mas a gente não está consciente disso. E esses traumas nos assombram porque essas ligações estão vivas dentro da gente. E aí, cada vez mais, todos os dias, o que a gente faz? A gente empilha emoção em cima de emoção. Por isso que, às vezes, é tão difícil sentir determinadas emoções. Por isso que é tão difícil passar por determinadas situações, tá? E com o tempo que a gente vai praticando, que é uma prática de fazer não somente todos os dias, mas toda hora, todo minuto, você vai criando um espaço entre a situação e a sua reação. Por exemplo, como que você reagia? Você ficava puto? Você falava coisas? Então, no momento que você vai ficar puto, que você vai falar as coisas, você vai notar que você ia ficar puto e aí você começa a sentir aquela emoção no seu corpo. Então, em vez de você ficar puto, você leva uma fisgada no seu corpo e você fala, cara, que é isso? Pelo amor de Deus, não me mata isso. Você fica sem ar. E aí você vê aquilo na frente dos seus olhos e você fala, meu Deus, isso não é possível que está acontecendo. Isso aí é possível? Eu tô sonhando pra... Do mesma forma que é dolorido demais, você tem o desejo de passar por aquilo e deixar aquilo fluir. Porque na realidade, você está conectando com a experiência física daquela emoção. Porque antes você contava histórias, né? E na realidade, você sempre retorna à história. Por mais que você sente o corpo, a princípio, você começa a ver que seus pensamentos começam a saltar na mente para justificar. Porque sempre você quer voltar na história. Você sempre quer voltar na história. Porque as histórias são mais fáceis de contar do que propriamente sentir aquele sentimento que é dolorido e difícil. Só que no momento em que você está conectado com aquilo e você vê a história, você fala, meu Deus, como assim? E você não acredita que aquilo está acontecendo. É um sentimento muito maravilhoso de libertação. E aí, você vê que a situação e a reação acontecem tão rapidamente que a gente normalmente não tem muito espaço entre eles, tá? É como se eles estivessem colados juntos. Mas quando você começa a trazer a consciência para a situação, você pode ir aos poucos, na medida que você vai passando pelas situações, aos poucos você vai criando espaço entre a situação e a sua reação. E cada vez mais que você pratica, então na minha casa era muito assim. As pessoas falavam as coisas e eu, pá,
tá. E aí a primeira vez, cara, foi em 2016, foi em setembro de 2016, aconteceu uma situação, eu nunca esqueço, eu vou contar essa situação. Eu tava lavando louça, a minha filha era pequena e meu sobrinho tava lá na casa da minha mãe. E a minha ex-cunhada tava lá também, só que ela tava no computador, na salinha. E aí o meu sobrinho chegou e foi brincar com a minha filha, e minha filha tava fazendo dever e eu estava lavando louça. E aí minha filha tava fazendo dever e meu sobrinho foi incomodar ela, porque ela tava fazendo dever. E aí eu gritei, meu sobrinho chama Giovanni, falei, Giovanni, sai daí, que a Júlia tá fazendo dever. E aí a mãe dele gritou lá de dentro da salinha de computador, porque todo mundo pegava muito no meu pé, né, naquela época. Giovanni, sai daí, não fala com ela, não sei o que lá. No momento em que ela gritou e que eu fui chamar ela de alguma coisa, eu não conseguia, porque tinha uma dor muito forte no meu peito. Eu não conseguia falar nada, e ela gritando lá de dentro, e eu queria falar um monte de coisa pra ela, eu não conseguia, só conseguia respirar. Era uma dor tão forte, mas uma dor tão forte no meu peito, que eu não conseguia falar nada. Que eu consegui dar umas resmungadas, mas eu, do mesma forma que doía muito, eu comecei a rir ao mesmo tempo. Eu comecei a rir porque era uma dor muito grande. E aí eu só sei que aconteceu um negócio e eu não conseguia falar, porque o meu coração não parava de bater e eu senti uma dor muito grande no meu peito. A dor era muito grande. Só sei que, eu não sei o que aconteceu, né, porque isso eu já nem lembro mais, foi em 2016. Eu sei que acabou tudo, eu fui pra casa e comecei a tomar banho. No momento em que eu comecei a tomar banho, a água começou a cair na minha cabeça, os meus pensamentos começaram a saltar na minha mente. E eu fiquei assim, a água caindo na minha cabeça, e eu falava assim, meu Deus, não é possível que isso está acontecendo. Meu Deus do céu, essa é a melhor sensação do mundo. E aí eu falava, gente, eu sentia o tamanho do universo. Eu falava, gente, não é possível que isso está acontecendo. Gente, o ser humano precisa descobrir isso, pelo amor de Deus. E aí, o maior desafio era contar para os outros seres humanos que aquilo estava acontecendo. E eu falava, gente, como que isso pode estar acontecendo? Como que isso pode estar acontecendo? Não é possível que isso está acontecendo. E aí eu não acreditava que isso era real. E aí eu tava vendo meus pensamentos como se eu estivesse assistindo uma televisão. E aí, cara, eu falava, gente, como isso é possível? Como isso é possível? Que sentimento mais doido do mundo. E aí, depois disso, a cada situação que eu passava de alta intensidade, era uma vez por mês, a cada situação de alta intensidade emocional, ao invés de reagir das mesmas formas que eu sempre reagia, eu levava um baque no corpo e mudava a minha reação. Então eu não reagia mais da mesma forma. Eu não era levada a falar as mesmas coisas. Eu não era levada a reagir das mesmas maneiras burras, sabe? E aí eu fui ficando inteligente, porque você vai começando a acessar essa área aqui, essa área que você começa, como se fosse pegar um pezinho na academia, você começa a exercitar essa área através das práticas, porque você traz a atenção para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. A sua atenção está em todas as coisas, em todas as pessoas, todos os problemas, no passado, no futuro, menos em você mesmo, né? Então, como que você vai controlar você mesmo se a sua atenção está em todos os lugares, mas menos da pessoa mais importante da sua vida? Impossível, né? Aí, cara, quando você vai descobrindo isso, né, você vai tendo muito mais controle de você em qualquer situação, porque você vai tendo mais inteligência, você vai tendo mais sabedoria, tá? Tudo acontece de forma realmente maravilhosa. Sim, muito perfeita, né? Quanto mais você traz, quanto mais consciência de você tem, né, mais consciência você traz para a situação. E aí você cria esse espaço suficiente entre você, a situação e a reação. E aí você vai mudando a sua reação para uma resposta, tá? E aí você tem, aí aos poucos você tem uma escolha pensada. Mas vamos lá, vamos para o que interessa, né? Lembra, entre a situação e a sua reação, normalmente elas acontecem tão rapidamente que não existe nenhum espaço entre eles, tá? É como se estivessem colados juntos.
Mas quando você traz a sua consciência para a situação, muitas vezes você cria espaço entre a situação e a sua reação. Que a sua reação, ela se torna uma resposta, tá? Uma escolha muito mais pensada. Até hoje eu não tenho uma escolha muito pensada, mas eu tenho espaço, eu já não sou controlada por um sentimento. Eu não tenho mais a reação. Porque na medida em que você se torna mindful dos seus sentimentos, os seus sentimentos, eles não te levam a tomar determinadas ações precipitadas. Você vê o sentimento e você não deixa com que o sentimento faça você tomar determinada ação. Então você vê o sentimento e você não deixa com que o sentimento te leve a reagir de determinada forma. Você está no centro de você está no seu controle, né? Você acaba notando a maneira que você responde e você acaba respondendo de uma maneira diferente. Então eu vou ler um poema aqui, que é exatamente o que acontece com a gente quando a gente começa a praticar mindfulness, tá? Eu ando pela rua, tem um buraco fundo na calçada, eu caio lá dentro. Eu tô perdido, eu estou potente. Não é minha culpa, eu levo uma eternidade para encontrar uma saída. Eu ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada. Eu finjo que eu não vejo, eu caio de novo. Eu não posso acreditar, eu estou no mesmo lugar. Mas não é minha culpa, ainda leva muito tempo para eu sair. Eu ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada. Eu vejo que está lá. Eu ainda caio, é um hábito. Meus olhos estão abertos. Eu sei onde estou. É minha culpa. Eu saio imediatamente. Eu ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu ando em volta dele. E aí depois eu ando por outra rua. Então na medida em que você vai tomando consciência daquela reação em você, ao invés de você reagir das mesmas formas, você vai mudando a maneira que você reage, tá? E aí ontem eu ensinei, Jordana, você a prestar atenção na respiração também. Você lembra que a primeira prática que a gente praticou ontem foi tornando consciente dos sons, né? Além dos nossos pensamentos. E hoje a gente vai focar numa coisa que está o tempo todo com a gente, que é a respiração. Quanto de atenção a gente dá para a nossa respiração? Se fosse necessário que a gente precisasse, né, pensar para respirar, a gente estaria morto muito tempo, porque a nossa mente está muito ocupada com só porcaria, mas a gente nunca está prestando atenção realmente à nossa respiração. E prestar atenção à nossa respiração é muito importante, principalmente para a gente estar consciente das nossas, para a gente dissolver as nossas emoções, tá? Não somente a respiração, gente, a gente tem vários objetos mindfulness, mas a respiração é muito importante, tá? A respiração é neutra. Ela não é uma emoção forte. Não é uma coisa que a gente realmente odeia ou a gente simplesmente ama. Ela tá apenas lá, continuadamente, o dia todo, todos os dias, inspirando e expirando. A gente pode encontrar a qualquer momento que a gente se lembrar dela. A qualquer momento você pode respirar profundamente e você pode achar a calmaria no meio do caos. A sua respiração, quando você aprende a conectar com ela, ela se torna seu porto seguro, o seu refúgio. É maravilhoso. Só que você tá tão viciado nos seus sentimentos, porque uma vez que você sentiu estresse, uma vez que você sentiu ansiedade, uma vez que você sentiu a raiva, os receptores que recebem essas emoções é a mesma coisa que uma vez que você prova a heroína, você já se torna viciado. Os receptores dessas emoções, uma vez que você sente essas emoções, eles se tornam viciados também. Então você é viciado por essas emoções, tá? Então antes de julgar alguém, fala assim: nossa, eu sou viciado na raiva, eu sou viciado na irritação, eu sou viciado no nervoso. Porque todas as pessoas hoje são viciadas nos próprios sentimentos e são controlados pelos próprios. Eu passei grande parte da minha vida sendo uma vítima para vergonha na minha vida. Eu era uma vítima da vergonha. Eu sentia muita vergonha, porque os nossos sentimentos controlam a maneira que a gente age, que a gente reage, que a gente responde, que a gente se comunica, que a gente vive. E a gente é uma vítima dos nossos sentimentos. A gente é uma vítima dos nossos sentimentos porque eles nos controlam profundamente. Na verdade, uma pessoa tem a gente na mão
por causa dos nossos sentimentos. As pessoas fazem o que elas quiserem com a gente por causa dos nossos sentimentos, porque a gente é vítima dos nossos sentimentos. Mas tornar protagonista dos nossos sentimentos é o melhor sentimento que existe. E é uma prática. O que que você faz? O que que você faz? Pratica. Apenas isso que você tem que fazer. Praticar. A prática. Com prática, você se torna perfeito. Não é fácil? Pode não ser fácil. Pede ajuda para Deus. Mas pratica. É tão importante como respirar. Como o ar que eu respiro. Porque quanto tempo a gente vai deixar ser controlado pelas nossas emoções? Quanto tempo a gente vai continuar a ser vítima das nossas vidas? As pessoas nos têm nas mãos por causa das nossas emoções. Cara, quanta besteira eu fiz na minha vida porque eu nunca estive consciente de mim mesma. Eu sempre fui levada pela vida. Eu nunca tive consciência de nada, boa parte da minha vida. E é muito real que a gente cria a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos. Só que a gente não tá nem consciente disso. E muita coisa na minha vida, eu sei que eu consegui do que eu pedi. Eu pedi e consegui depois. Muito louco isso. Tanto que o acidente foi uma dessas coisas que eu pedi e eu consegui. Por mais que eu pedi inconscientemente, foi um pedido de desespero e eu consegui. Entendeu? Mas enfim, vamos lá. Então, a gente pode encontrar nossa respiração a qualquer momento. A qualquer momento que a gente se lembrar dela, a gente pode respirar. E a respiração, ela pode ser o nosso refúgio. Então, sempre que a gente for fazer a prática, lembra que a postura é ereta, os olhos fechados, mantém seu corpo bem parado. Se você estiver encostado no lugar, estiver deitado, pode ficar deitado também, mas eu sempre recomendo estar sentado para equilibrar o seu sistema nervoso, porque o nosso corpo precisa de autorregulação, tá? Então, com os olhos fechados, lembra de inspirar, respirar uma vez. Agora, com os seus olhos bem fechados, você pode respirar profundamente e continuar respirando. Respirar 3 vezes, apenas respirações normais. Você não precisa mudar nada, apenas respirar 3 vezes. Agora você vai respirar mais 3 vezes e você vai sentir aonde no seu corpo você sente a sua respiração. Então, você sente a sua, pode continuar respirando, sinta a sua respiração nas suas narinas, no seu peitoral ou no seu abdômen. E aí, aonde você sente a sua respiração mais profundamente, obviamente, vai ser a sua âncora. Então, você está prestando atenção na sua respiração quando de repente vem um pensamento, e aí o que você vai fazer? Você vai trazer a atenção para essa âncora. Por exemplo, seu peitoral. Apenas preste atenção no movimento da sua respiração. E aí agora a gente vai fazer uma prática. Uma prática bem simples. Você pode permanecer de olhos fechados. E a prática Mindfulness da respiração pode ser uma ótima fonte de prática formal da respiração ou outro meio de auxílio para estabilizar a sua mente ao longo de todo o dia. Então, com a sua postura bem parada, você pode naturalmente permitir que as sensações naturais da respiração venham até você. Você pode sentir a respiração fluir melhor através da boca ou das narinas, com o crescer ou decrescer do seu abdômen. Ou você pode sentir a respiração mais claramente espalhada por todo o corpo, como se o corpo todo estivesse respirando.
Então, onde você sente a sua respiração mais claramente, pegue esse lugar e descanse a sua atenção lá. Com a mente mais leve e estabilizada, é possível que você possa atender às sensações mais distintas da respiração. Não somente as ideias, mas são simples sensações de aclaramento que você pode perceber a respiração na medida em que ela entra e sai. Lembre de manter os olhos fechados, o corpo imóvel e a sua atenção no movimento da sua respiração no seu corpo. Note esses pequenos movimentos que acontecem no seu corpo e a sua respiração natural. É o processo básico de se sentir vivo. Claro que a sua mente não está acostumada a te atender a alguma coisa que é realmente involuntária. Alguma coisa que não precisa da sua atenção. Então a tendência é você ser jogado para uma órbita gravitacional, que a gente poderia dizer os pensamentos, planos, memórias, preocupações. Quando você perceber qualquer coisa, por favor, seja muito gentil com você mesmo e se perdoe imediatamente, porque não foi sua culpa que você foi dominado pelos seus pensamentos. Ao invés, simplesmente redirecione a sua atenção de volta para a sua respiração. Não importa onde esteja a sua atenção. Pode ser na sua boca, nas suas narinas, garganta, barriga. E pelo seu corpo todo. Então, ainda imóvel e parado, apenas sinta. No momento em que você para prestar atenção na sua respiração, lembra, sempre você está com a sua respiração com você mesmo. E esse momento que você permanece de olhos fechados e trazendo a sua atenção para a sua respiração, a sua mente vai vagar. Não tem problema ela vagar. É normal ela vagar, ela está muito acostumada a fazer isso. Então, quando ela vagar, a única coisa que você tem que fazer é lembrar de trazer a sua atenção de volta para a sua respiração. E ela vai vagar de novo, não tem problema ela vagar de novo. Tudo que você tem que fazer é notificar que ela vagou e trazer ela novamente de volta para a sua respiração. Ela pode vagar 1000 vezes, mas 1000 vezes você tem que estar aqui de volta para puxar sua atenção de volta para a sua respiração. Não tem problema ela vagar, o mais importante é você trazer com bondade e gentileza, porque você está muito acostumado a pensar. E é super normal pensar. Então, no momento em que você pensar, saiba que você vai pensar. E tá tudo bem. No momento em que você começar a pensar e você perceber que você está pensando, você traz a sua atenção de volta para a sua respiração. E aí, se for ajudar a auxiliar a mente a sintonizar, o que você pode fazer? Você já sabe a sua âncora, que você tem o peitoral, ou as suas narinas, ou a sua barriga. Então, no momento em que você inspirar, você pode falar inspirando. E no momento em que você expirar, você vai falar expirando. Então, você vai ficar inspirando
expirando. Na medida em que você respira, você vai ficar inspirando, expirando. Isso não vai dar espaço para você ter pensamento. Então você vai ficar rotulando a sua respiração e você está aprendendo a desenvolver a consciência do momento presente, porque você está inspirando, expirando. Isso ajuda você a organizar e reduzir seus pensamentos. Então apenas fique o tempo que você tem que ficar. Inspirando, expirando. Inspirando, expirando. Ou se você estiver prestando atenção na sua barriga, você pode falar subindo, descendo. Ou enchendo e esvaziando. Ou você pode falar dentro, fora. Qualquer coisa que se adeque à sua experiência pode te auxiliar a você sintonizar a mente e prestar mais atenção inteiramente na sua respiração. E aí você pode dar umas 3 ou 4 respiradas mindful, prestando atenção completamente na sua respiração. E aí você pode abrir os seus olhos. E aí, como foi? E a sua respiração, ela tá o dia todo com você. Então, a maior coisa que você tem que prestar atenção, na verdade, o desafio para os próximos dias, vai ser notar suas inspiradas e expiradas. E lembra, é uma prática que você tem que fazer todos os dias, como escovar os dentes, como tomar banho. Você tem que escovar seu cérebro. Precisa de saúde mental. Se você acredita em tudo que você pensa, você está ferrado na sua vida. Pode acreditar em tudo que você pensa. Na verdade, você tem que estar consciente dos seus pensamentos. É super necessário. Muito necessário. Então, lembra, se você pode se lembrar sempre ao longo do dia, no momento que vier alguma coisa, acontecer alguma coisa, respirar profundamente e sentir a respiração no seu corpo. E por que essa prática sentada é tão importante? Porque ela traz momentos de consciência ao longo do dia. Então, naqueles momentos que você não está lembrado de respirar, você pode lembrar de respirar porque você assentou e equilibrou o seu sistema nervoso. O seu sistema nervoso precisa de autorregulação. O seu corpo precisa de autorregulação. E você precisa fazer esse corpo se regular. O nosso corpo está completamente desequilibrado. E é seu trabalho equilibrar ele. Tá? Foi mais fácil, menos barulho aqui, até mesmo no trabalho. Que bom, Jordana. Você gostou? Mas então, cada dia fica mais fácil porque é uma prática, você tem que fazer. Você faz, e quanto mais você faz, mais é fácil. Por que é fácil escovar os dentes? Porque é uma coisa que você faz todos os dias. Por que é fácil tomar banho? Coisa que você faz todos os dias, já se tornou um hábito. Essa prática, ela tem que se tornar um hábito na sua vida. Entendeu? Você não tem escolha, você tem que fazer. Se você quer viver bem, se você quer viver feliz, se você quer viver no controle da sua vida. Você vai ser sempre uma vítima das suas emoções, das outras pessoas e das coisas que acontecem com você. Na realidade, você se vê como uma vítima. Você não se vê como protagonista. Entende? Então, o maior desafio é vocês prestarem atenção, na verdade, à sua respiração, tá? Então, tenta prestar atenção na sua respiração. Qualquer hora do dia que você quiser, você pode prestar atenção na sua respiração. E lembra de sentar alguns minutinhos para sentir a sua respiração, para fazer essa respiração consciente, para você equilibrar um pouco o seu sistema nervoso. O seu sistema nervoso precisa de autorregulação. E se você não regula ele, você nunca vai estar consciente, na verdade. Você sempre vai estar instável. Sempre você vai estar sem saber o que, na verdade, o que está acontecendo, porque você é levado pelas situações e não está presente. A melhor sensação do mundo é você estar presente, tá? A gente sempre quer alguma coisa a mais, mas, gente, a melhor sensação do mundo é descobrir que você não é os seus pensamentos. Tá? É a primeira melhor sensação do mundo, porque depois que você descobre isso,
Tudo que você quer vem até você. Tudo que você deseja, você consegue, tá? E com bondade, e com gentileza. E olha, gente, eu nunca poderia ser essa pessoa que eu sou hoje. Eu ainda tenho muitas dificuldades, por exemplo, eu tô comendo broa ainda. Eu tô com dificuldade de abandonar a broa, mas eu vou um passo de cada vez. Na verdade, eu já larguei o açúcar, né? Tanta coisa que eu já fiz, mas enfim, tô zoando. Vou despedir que eu tô quase 1 hora de live, gente, muito tempo. Muito obrigada. Amanhã eu vou estar aqui no mesmo horário. Amanhã vai ser uma prática diferente. Cada dia eu vou trazer uma prática diferente, tá? Semana toda. Essa semana toda, eu acho que é até quinta-feira, né? Cada dia eu tô trazendo uma prática diferente. Eu não sei até quando que eu vou fazer isso, mas eu vou trazendo.